verdade, eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu via uma das minhas clientes, que eu atendo há mais de 10 anos. E ela aparecia no sonho assim, mas ela estava bem. E aí ela me mostrava um sítio, o quanto ela gostava daquele sítio e tal. Pois uma semana depois ela faleceu e eu queria contar o sonho para ela e acabei não contando, não deu tempo. E aí, quando eu vi a notícia do falecimento, eu liguei para o marido dela e o marido dela me disse assim, quando eu contei o sonho: Fabiane, provavelmente ela te chamou para te dizer algo que ela disse para mim, que era o sonho dela viver no sítio que nós tínhamos quando o Henrique era criança e que ela queria muito comprar esse sítio novamente para viver lá. Então, isso comprova a conexão que a gente tem, né? E olha só, é muito louco isso. Tu entende? Isso é uma comprovação de que existe a espiritualidade. Porque eu não sabia nada sobre esse acontecimento. E quando eu vou contar para o marido dela me explica o que ela me mostrou no sonho, né? Que na verdade eu também entendi que antes de ela falecer, ela foi me mostrar esse sonho dela. Ou talvez ela estava agoniada naquela semana, sentindo muita vontade de comprar esse sítio. E é incrível, eu achei incrível isso, mas eu já passei por várias e várias. Acredito assim que são experiências incríveis. Teve uma outra experiência que eu tive fantástica, que é uma experiência aonde eu estava às 3 horas da manhã, na madrugada, né? Eu sonhei com o meu vizinho. Meu vizinho, eu tenho um vizinho no sítio, num sítio não é, os sítios são muito longe um do outro porque, porque é muita terra, né? Mas é possível, digamos que é o sítio onde eu tenho um vizinho mais próximo. Eu comecei a sonhar com esse vizinho durante a noite e às 3 da manhã eu ouvia ele falando no meu ouvido. Então ele dizia: me soltem, eu não vou com vocês, eu não quero ir. ah, enfim, eu não tenho problema nenhum. E gritava falando como se estivesse sendo forçado a fazer algo. Eu fiquei bem assustada, fiquei pensando, nossa, o que será isso? Pois é, na mesma semana, a família dele bate lá na entrada do meu sítio e me chama. Eu vou ver o que é. Aí eles me dizem, o fulano de tal, ele tá com graves problemas, né? Emocionais, que envolve dependência e tal, tal, tal. E a ambulância teve aqui para levá-lo, tipo assim, à força. E aí eu lembrei automaticamente do sonho e falei para o pai dele, no caso o padrasto dele, nossa, eu tive um sonho com ele muito estranho, onde eu acordei, não consegui mais dormir às 3 da manhã, e ele gritava essas frases e pontuei as frases para o padrasto. Ele olhou para mim e falou assim: essas são as frases que ele estava gritando hoje quando os enfermeiros tiveram que pegar ele à força para colocar dentro da ambulância. E a família dele ficou em choque de como eu sabia exatamente as frases que ele estava gritando. Eu tinha ouvido isso uma semana antes. Ou seja, a alma dele estava me avisando. A mesma coisa que a moça do sonho, a alma dela estava me avisando de algo. Então, eu acho que isso são comprovações de que a espiritualidade existem. Eu acho que são fenômenos, né? Fenômenos que a gente poderia chamar de clareaudiência, clarividência, poderíamos chamar também de bilocação, que é quando o médium ele vai a algum lugar e se desloca e recebe uma informação nesse campo, né? E aí ele traz essa informação, muitas vezes desse lugar, né? Então, assim, a física quântica, ela já fala dessa possibilidade de que uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, de que ela está, todos nós estamos conectados, e isso comprova que nós estamos realmente conectados uns aos outros. Mas por alguma razão, algumas pessoas conseguem esse acesso mais do que outras em termos de manifestação, que a gente poderia chamar de mediúnica, a gente poderia chamar aqui de outras coisas também, sabe? Eu acho que
a ciência está, sim, hoje em dia, muito mais aberta à espiritualidade e às comprovações destes fenômenos. E de alguma maneira eu atraio as pessoas que vão morrer. Então, muitas vezes elas vão morrer e se comunicam comigo antes de alguma maneira. Também aconteceu muito já de elas se comunicarem no dia que elas desencarnam. Eu vejo elas no sonho, elas aparecem, eu me sinto sufocada ou tem alguma coisa e logo vem uma notícia para mim: fulana de tal faleceu. No caso desse meu vizinho, ele se comunicou comigo uma semana antes, é, né, desse fato que ia acontecer de levarem ele para essa clínica. Só que na verdade ele não era meu cliente, ele não era nada meu. Era alguém que eventualmente eu conversei e nem sabia da situação que se passava. Então, na verdade, eu acredito que algumas pessoas têm uma capacidade de passar algum tipo de informação, que a gente chama de médiums, né? De captar algo que as pessoas se comunicam. Mas não significa que só os mortos se comuniquem, porque mortos e vivos, na verdade, para nós nem existem, tá todo mundo só numa dimensão diferente, né? Então, essa pessoa se comunicou comigo ainda viva, né? A moça. E quando ela faleceu, que eu fui ligar para o marido e dizer o sonho, e ele me dizer que o sonho tinha todo um sentido, que eu não sabia. Mas o que eu quero dizer aqui é que acontece das duas formas. Ou a pessoa viva se comunica pedindo uma espécie de socorro, de auxílio, alguma mensagem, ou muitas vezes a pessoa desencarnada pede um auxílio, uma ajuda. Normalmente já aconteceu algumas vezes comigo de eu ter que parar para orar e pedir para aquela pessoa ser encaminhada assim que eu descubro que eu estou me sentindo mal ou que eu tive um sonho com a pessoa e que ela falece. Então eu vou pedir sempre, daí eu vou ficar rezando em oração e aí depois aquilo tudo passa e eu fico em paz de novo.